Olá, meus amigos, estamos de volta aqui estudando anatomia e fisiologia, né, em relação aqui aos órgãos desse sistema importantíssimo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a traqueia, né? Nós já falamos do nariz, da faringe, já falamos da laringe. Vamos então caminhando aqui rumo à traqueia. Então, a traqueia vai começar no fim da laringe, né? Uma sequência aqui, né, no nosso tubo respiratório. E termina nos brônquios principais, né? É constituída aproximadamente de 20 anéis cartilaginosos incompletos, tá? Então, aqui. O epitélio é ciliado, facilitando a expulsão de mucosidades e corpos estranhos. Então, observe aqui que quando eu tenho a minha traqueia, né, eu vou ter aqui, olhando com a vista superior, o brônquio esquerdo e o brônquio direito, tá? A carina é o que vai aqui ser responsável pela divisão entre traqueia e brônquio, tá? A gente está falando da traqueia, chegou no final ali, tem a carina e a gente dá aqui, então, origem ao brônquio direito e ao brônquio esquerdo, ok? Então, aqui está a nossa traqueia, né? Numa imagem vista aí de forma lateral. Observe agora uma secção transversal dessa traqueia, onde eu tenho aqui o tubo respiratório, né? A passagem do ar vai ocorrer aí. A nossa cartilagem de anel incompleto está aqui, ok? E eu tenho aqui a parede anterior e a parede posterior da minha traqueia, ok? Tenho aqui o epitélio, né, que vai estar fazendo o revestimento. Tecido epitelial, ele faz o revestimento interno aqui da minha traqueia, tá? Aqui, externamente, eu tenho um tecido conjuntivo revestindo a minha cartilagem, ok? Por trás, aqui é o sistema respiratório, a passagem do ar. Por trás, eu tenho o esôfago, né? Que tá ali passando o alimento pela via digestiva, ok? Então, aqui nós vamos dar uma olhada na nossa traqueia com aquelas imagens maravilhosas do Netter, né, em relação aqui às cartilagens traqueais, certo? A parte posterior, onde eu tenho essa mucosa da parede traqueal posterior, né, em relação aí à parte cartilaginosa é só na parte anterior, como a gente viu aqui, né? A parte anterior tem a cartilagem, atrás não tem essa cartilagem, a gente tem apenas aqui o músculo traqueal fechando essa cartilagem, tá? E por trás do músculo traqueal, nós vamos ter, então, o músculo esofágico, ok? A traqueia, ela vai aqui finalizar na divisão dos brônquios, certo? O brônquio superior vai aqui ser dividido em direito e esquerdo, e onde a gente vai ter aí subdivisões em relação a continuidade da nossa via respiratória, tá certo? Então, a parte inferior da junção dos brônquios principais é ocupada por uma saliência antero-posterior que recebe o nome de carina. Então, a carina, a gente já tinha conversado sobre essa estrutura, né, que ela vai estar dividindo a traqueia dos brônquios, isso já caiu em prova, tá? E serve para acentuar a separação dos dois brônquios. Olha aqui uma questão da FUNRIO. Em anatomia humana, dá-se o nome de carina ao ponto onde se bifurca nos. Então, o que é que eu tenho aqui? A traqueia se bifurca em brônquios, brônquio direito e brônquio esquerdo, ok? Então, perfeito aqui, né? A letra D, o nosso gabarito, ok? A faringe não vai se bifurcar, não tem nada a ver com a carina, a faringe, né? A coana tá lá no nariz, tem nada a ver, né? Nas narinas. A bigorna é o ossinho do ouvido, não tem nada a ver, né? Então, letra D, portanto, o nosso gabarito. Questão 10. É formada por anéis incompletos de cartilagem em forma de um C, feixes musculares lisos, uma capa interna de epitélio respiratório e mais externamente de tecido conjuntivo que envolve todas essas estruturas. Então, quem é que é aqui formado por anéis incompletos de cartilagem em forma de um C? Olha aqui a imagem linda da gente, ó.
Aquela questão, gente, ela vai exatamente, ela foi falando ali, né, a alternativa, o enunciado, e eu pensando nessa imagem aqui, ó. Anéis cartilaginosos em forma de um ser, ligado por um músculo, né? Esse anel aqui, revestido externamente por um anel, por uma bainha de tecido conjuntivo. Então, essa imagem foi a descrição do nosso enunciado. Conseguiu entender? Ó? Feixes musculares lisos, uma capa interna de epitélio respiratório, a gente viu isso também naquela imagem, e externamente tecido conjuntivo. Então, tá aqui falando, descrevendo a nossa traqueia, tá? Os brônquios então são aqui divididos em direito e esquerdo, né? Eles são inicialmente aqui os principais, que vai estar aqui fazendo parte do pertuito, né? Do nosso sistema respiratório, e fazem a ligação da traqueia com os pulmões. Ao atingir os pulmões correspondentes, os brônquios principais se subdividem em brônquios lobares, né? Dos lobos pulmonares. Depois eu venho para os brônquios segmentares. Depois eu tenho os bronquíolos, que vai afinando, e dali a gente vai gerando os alvéolos, que são os sacos onde vai acontecer justamente a troca gasosa, justamente a nossa hematose, ok? Então, esses brônquios, eles vão ser divididos em lobares, segmentares, né, bronquíolos e alvéolos. Tem aquela imagem que a gente já tem aqui, essa abordagem, né, onde a gente vai ver exatamente essa subdivisão, tá certo? Brônquio lobar médio, tá? Aqui tá a parte da parte do brônquio do lobar, né? De cada lobo ali do pulmão, ok? Lembrando que o esquerdo tem 2 e o direito tem 3 partes, né? Os lóbulos. Então, os brônquios extrapulmonares são constituídos de anéis incompletos, de cartilagem alina, tecido fibroso, fibras musculares, mucosa e glândulas. Os brônquios principais entram nos pulmões na região chamada de hilo. Lembra que tinha uma questão, uma alternativa que tinha esse termo, a gente já tinha explicado? Então aqui está o hilo, certo? O hilo vai ser o local, eu lembro, eu até desenhei na hora e falei, olha, depois a gente vai ver bonitinho, né? Isso aqui que eu desenhei representa isso aqui, gente. Olha que legal, que bonitinho. Aqui ficou um rostinho, ficou parecendo um emoji, né? Então, o hilo é formado pelas estruturas que chegam e saem dele, né? Então, onde temos aqui os brônquios principais, as artérias pulmonares, as veias pulmonares, artérias e veias aqui bronquiais, vasos linfáticos. Então, observe aqui, né, o hilo pulmonar. É muito importante a gente estar aqui avaliando, né, essa estrutura para fixar essa informação, ok? Então aqui a gente vê o pulmão direito, né? Porque a gente tem 3 lobos em relação a esse pulmão direito. Tem o lobo inferior, o lobo superior, né? E o lobo médio, tá? Que aqui a gente tem a certeza de que está falando do direito, ok? Então aqui, né, nós vimos o hilo de forma que um corte, né? E aqui de forma anterior, uma visão anterior da entrada, né, das artérias, saída das veias, entrada dos brônquios, por meio dessa imagem de forma mais bonita, né, uma imagem muito bonita que eu quis mostrar aqui, essa visão do hilo, tá certo? Questão de número 11. IDECAM, a prova aqui do CBMDF 2017. Os brônquios principais fazem a comunicação da traqueia com os pulmões, em uma região que recebe o nome de. Então, os brônquios principais vai fazer aqui, né, a comunicação da traqueia com os pulmões. Então, tem a traqueia, tem os brônquios, né, e eles vão entrar, né, interagir com os pulmões por meio do hilo, ok? Hilo é o gabarito. A carina seria aqui, né, onde a gente tem o final da traqueia e início dos brônquios, ok? Por isso que eu quis mostrar para você, a carina caiu nessa questão, caiu naquela outra, então a gente precisa lembrar dessas palavrinhas, dessas estruturas, porque estão em prova, estão em questões, então a gente precisa saber, tá? A pleura é uma fina camada que reveste o meu pulmão, tá? Eu vou ter a pleura visceral, né, de víscera, que reveste
o pulmão, e vou ter a pleura parietal, que reveste o que, gente? A parede torácica, né? Onde aqui eu teria, por exemplo, as costelas, né? Então, revestindo internamente a parede torácica, eu teria a pleura parietal. Entre a pleura visceral e parietal, eu tenho o espaço pleural. A gente vai ver isso ao estudar ali os pulmões, ok? E brônquios lobares, não, tá? O que vai ter aqui o caminho, né? O local de entrada, né? Em relação a o pulmão, né? Em relação aos brônquios entrando no pulmão, vai ser por meio desse hilo, ok? Como a gente está falando desses brônquios, vamos detalhar a divisão deles, certo? Então, eu tenho aqui que os brônquios lobares, né, porque tem os lobos pulmonares, subdivide-se em brônquios segmentares, porque os lobos vão ser divididos em segmentos, né? Cada um desses distribuindo-se em um segmento pulmonar. Os brônquios subdividem-se respectivamente em tubos cada vez menores, porque o objetivo é formar lá no final o meu alvéolo, né, que é a estrutura muito fininha para que ocorra a troca gasosa. Então, quando esses brônquios começam a diminuir o tamanho, ficar bem fininho, a gente vai chamar de bronquíolos. E as paredes dos bronquíolos contêm músculo liso e não possuem mais cartilagem, só músculo ali, né, quando a gente vai dar origem aos alvéolos, né, e esses alvéolos com estrutura bem fininha, formada por pneumócito aqui, né, tipo 1. Os bronquíolos continuam a se ramificar e dão origem a minúsculos tubos denominados ductos alveolares. Antes de formar o alvéolo propriamente dito, ainda tem os ductos alveolares. Esses ductos terminam em estruturas microscópicas chamadas de alvéolo. E aqui é onde tem aquelas células ali, né, dos pneumócitos tipo 1, formando o tecido de revestimento do alvéolo, e dentro os pneumócitos tipo 2 produzindo a surfactante, tá? Então, questão de número 12 da OCP foi a banca aqui numa prova da EBSER 2015. Assinale a alternativa que apresenta corretamente como são divididos os brônquios, né? Então, a gente lembra da divisão lá dos brônquios, né? Onde eu tenho primeiro o principal, depois eu vou ter o brônquio lobar, né? E os lobos vão ser divididos em segmentos. Então, nós vamos ter os brônquios principais, os brônquios lobares e os brônquios segmentares. Essa é a divisão. Vamos ver aí qual a alternativa que traz isso pra gente, né? Brônquio principal, né, vai ser o primeiro. Depois eu vou ter os brônquios lobares, né, em relação aos lobos pulmonares, né? E depois ao alveolar? Não. Depois ainda tem os segmentares, porque os lobos vão se dividir em segmentos, ok? Então, B, brônquios respiratórios, condutores, lobares, não. Principais, traqueais, não tem brônquios traqueais, né? Traqueia é uma coisa, brônquio é outra. Agora, brônquio principal, lobar e segmentar é o nosso gabarito. Letra D aqui, essa sequência, ok? Os alvéolos. Então, os alvéolos são os minúsculos sacos de ar, né, microscópicos, que constituem o final da via respiratória. A função dos alvéolos é trocar oxigênio e dióxido de carbono através da membrana capilar alvéolo pulmonar. A hematose é a função principal do sistema respiratório, vai acontecer no alvéolo. Então, todo alvéolo possui um capilar sanguíneo conectado, que é a estrutura que permite realizar essa troca gasosa. Observe aqui, né, em relação a essa interação do alvéolo com o capilar. Quando eu tenho essa interação do alvéolo com o capilar, eu vou ter, né, uma troca gasosa efetiva. Caso ocorra alguma coisa que dificulte a interação do ar com a hemoglobina que está dentro da hemácia, eu vou ter dificuldade nessa ventilação-perfusão, tá? O V aqui de ventilação, o Q de perfusão, certo? Em relação aí ao que a literatura usa. Então, são representadas por alvéolos ventilados, porque o alvéolo tem que chegar ao ar inspirado, tá? E quando esse ar tem dificuldade de entrar,
esse alvéolo vai ter dificuldade de ventilação, né? Vai ter dificuldade do ar ali entrar naquele espaço. Seja porque ele está obstruído, seja porque ele está com secreção aqui dentro, seja porque ele está colabado com a telectasia, isso tudo vai dificultar a minha ventilação, tá? Mas o problema da troca gasosa pode não ser culpa do sistema respiratório, no sentido de tá tudo funcionando, o ar tá chegando ali, a pressão alveolar de oxigênio tá boa, ok. Agora, e a perfusão desse alvéolo? O capilar tá passando ou o capilar não tá passando ali, né? O sangue tá passando para ter o contato aqui, ocorrer a troca, sim ou não? Se esse sangue está passando, tem hemoglobina, tem hemácia suficiente, se tem hemácia suficiente, tem hemoglobina suficiente para que essa troca gasosa aconteça, né, essa difusão aconteça? Ok, tem, então tá tudo certo. Se eu tiver um alvéolo ventilado, com ar ok aqui dentro, mas o vaso sanguíneo não tiver aqui chegando, não tiver perfundido esse alvéolo, eu vou chamar esse espaço onde tem ar e não tem sangue de espaço morto. E se acontecer a situação oposta? O ar não consegue passar por alguma obstrução da via aérea, o alvéolo não está ventilado, mas ele está ali recebendo sangue, o sangue está ali esperando o oxigênio, mas o oxigênio não chega. Então eu vou chamar esse espaço de shunt, tá? Aqui o objetivo é mostrar para vocês a interação do conhecimento de anatomia e fisiologia, né, com o problema ali de patologias, de problemas de doença, mas com o objetivo de mostrar que é necessário que haja essa interação. Não adianta ter o alvéolo ventilado se ele não tiver perfundido. Não adianta ter a perfusão se não tiver o ar chegando adequadamente ali na via aérea. E quando a gente estiver estudando a parte da fisiologia propriamente dita da respiração, inspiração, expiração, capacidades e tal, a gente vai ver que para que isso aconteça, para que a respiração aconteça, existe todo um envolvimento de vários sistemas do nosso corpo, desde o sistema respiratório funcionando adequadamente, até o momento ali da questão do centro regulador da respiração, lá no bulbo. Né, o bulbo é onde vai estar controlando ali, né, a depender do nível de oxigênio no nosso corpo, a frequência e a profundidade da nossa respiração. O bulbo está fazendo parte do tronco, que faz parte do encéfalo, o tronco cerebral que faz parte do encéfalo, lá do sistema nervoso central. Então observe que o sistema nervoso central ele tem que estar funcionando para que a respiração aconteça, né? O bulbo ele vai controlar isso, mas a medula que vai permitir, né, a saída de nervos medulares, espinhais ali, que vão inervar, né, o nosso diafragma, por exemplo, e os intercostais, internos e externos. Né? Esses músculos eles precisam estar funcionando para que ocorra a abertura da caixa torácica, porque se eles estiverem lesionados por alguma situação, a respiração também não funciona adequadamente, tá? Esses músculos são os principais da respiração, mas eu também tenho os músculos acessórios, quando eu preciso de uma respiração com maior intensidade, né? Então, olha quanta coisa precisa funcionar para que o sistema respiratório desempenhe a sua função. Né? O sistema nervoso central por meio do bulbo, os nervos medulares, a medula, né? Por isso que quando tem uma lesão medular alta, né, a respiração ela para de funcionar. Né? Por isso que a pessoa precisa ser entubado quando tem um trauma medular alto, né, na região cervical ali, que é responsável pela saída dos nervos que vai ali inervar o diafragma, que é o nervo frênico. Então é muito importante que tudo isso esteja funcionando, né? A pleura tem que estar íntegra revestindo o pulmão, porque se ela for rompida, a gente vai ter um pneumotórax, que é a entrada do ar ali naquele espaço pleural. Então observe que para entender aqui a lesão medular, para entender o pneumotórax, para entender essas situações que acontecem mediante aí, traumas torácicos, por exemplo, eu preciso entender anatomia e fisiologia, eu tenho que saber o que é cada estrutura dessa aqui que a gente está estudando, ok? E essa análise aqui de difusão, de troca gasosa, de necessidade de interação aqui da parte final do sistema respiratório, é com esse objetivo, tá? Porque quando eu falo espaço morto, shunt, eu tô falando em problemas, eu tô falando em patologia, mas é para você entender que precisa estar tudo funcionando para que o sistema respiratório
né, desempenha a sua principal função de troca gasosa, ok? Aqui uma outra imagem que mostra exatamente o que a gente acabou de falar, né? Então, observe aqui o espaço morto, onde o alvéolo tem ar, né? A passagem do ar ocorreu, mas a gente não tem aqui, ó, capilar interagindo, tá? Então, se eu tenho o alvéolo com ar e não tem sangue passando, eu vou ter o que chama de espaço morto, para você entender, né? Por outro lado, eu tenho outro problema, que é o shunt, que é aqui, quando eu tenho o capilar passando, mas observe que eu tenho alguma obstrução de via aérea, ou ele está colabado completamente, o ar não está conseguindo entrar, ok? Então, isso são distúrbios da nossa ventilação, em que é importante a gente frisar aqui, para que a gente entenda o que está acontecendo. Olha como ocorre a troca gasosa normal, né? O ar tem livre acesso, o alvéolo vai ser ventilado, né? O sistema aqui de sangue venoso, do capilar venoso, está vindo com o sangue pobre em oxigênio, ocorre a troca gasosa e o vaso sai, né? O líquido sai, né? O sangue, pelo vaso, né? Rumo à artéria já oxigenado. Ele entra pelo sistema venoso, recebe a troca gasosa aqui e sai, né, o sangue oxigenado. Então, aqui no meio é o que a gente deseja, é o normal, é a fisiologia da troca gasosa, ok? Quando a gente foi falando do sistema respiratório, a gente citou aqui, desde lá no início, uma parte das células, né, que compõem esses alvéolos, que são os pneumócitos, tá? Os pneumócitos a gente vai ter o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 possui poucas organelas e não se regeneram, tá? Então, o alvéolo é composto por pneumócitos tipo 1, tá? Então, o tipo 1 vai estar revestindo a nossa parede alveolar, certo? Ele faz parte estrutural da parede alveolar, certo? Ok. O pneumócito tipo 2, ele tem uma capacidade mitótica. Mitose quer dizer divisão celular. Então, esse pneumócito tipo 2, ele pode aqui se dividir, ok? E esse pneumócito tipo 2, são essas células aqui representadas por esse desenho, ele tem a função de produzir a substância surfactante, que tem a função de gerar tensão superficial, né, e manter os alvéolos abertos aqui, e manter o volume residual, o ar que fica ali mesmo após você expirar o máximo que você conseguir. Então, se eu estou aqui respirando, porque a respiração tem dois controles, né? Um involuntário, eu tô falando, respirando, e o outro voluntário, que é aquele que o médico fala assim, inspira para escutar, e você respira, né? Por mais que eu faça expirações forçadas, coloque ar para fora, eu não consigo tirar todo o ar de dentro do meu alvéolo por conta dessa surfactante que mantém o volume residual mínimo ali para manter os alvéolos, né, com uma quantidade de ar mínima, que é o volume residual, ok? Que é promovido justamente por conta dessa substância. Essa surfactante pulmonar é uma mistura lipoproteica com propriedade tensoativa, né, forma ali a tensão superficial, produzido por que célula? Pneumócito tipo 2, que tem poder de se dividir, né? O pneumócito tipo 1 não. Por isso que quando a pessoa tem efizema, né, e rompe esses septos alveolares, eles não se reestabelecem ali. O pneumócito tipo 1, né, tem essa dificuldade, ok? As proteínas e lipídios dessa mistura reduzem a tensão superficial, né, na interface entre o líquido presente na cavidade alveolar e o ar. E essa tensão superficial aqui é que vai fazer, né, essa redução da tensão superficial, que vai fazer com que o ar fique ali e mantenha, né, essa tensão superficial, a distribuição desse ar, né, com o volume residual mantido, permanecido ali, ok? Quando a criança nasce prematura, ela não tem ainda a capacidade de promover a produção suficiente dessa substância. E aí ela pode desenvolver a síndrome da angústia respiratória, né? E é por isso que precisa tratar esse problema, ok?
Então, qual é aqui a função, né, as funções dessa substância? Aumentar a complacência pulmonar e, consequente, diminuir o esforço respiratório, que é aquele exemplo que eu dei em relação aqui a encher a bola de assoprar. Né? Então, se ela já está um pouquinho enchida, é mais fácil continuar o enchimento. O iniciozinho ali é bem difícil, né? Principalmente se for uma bolinha de número pequeno, que a gente precisa muitas vezes até de um reforço daquelas bombas, né, para poder conseguir encher. Evitar o colabamento do alvéolo, que é aqui chamado de atelectasia, tá? Que é o colapso do parênquima pulmonar. Quando eu uso esse termo parênquima em relação à anatomia aqui, a gente está falando da parte funcional do órgão, tá? Então, por exemplo, o parênquima pulmonar está ali representado do alvéolo, são as estruturas que fazem parte da função principal do órgão, tá? Se eu falar em parênquima do sistema nervoso, eu estou falando ali dos locais onde está sendo ali a transmissão de impulsos nervosos de informação, tá? Falar de parênquima renal, eu estou falando onde está acontecendo a filtração do sangue ali. Então, parênquima quer dizer isso, tá? No fim da expiração. Então, eu coloco o ar para fora, mas ainda fica um pouquinho lá, por conta dessa questão aí, gerando, né, essa tensão e ali dificultando a saída total daquele ar. Além disso, facilita o recrutamento do parênquima que foi colapsado, tá? Então, quando ela chega, a produção dessa surfactante ajuda a recompor aquela situação ali. Questão de número 13 da VUNESP, 2015. Em relação à anatomia e função do sistema respiratório, a troca gasosa nos pulmões é feita nos brônquios, na traqueia, nos alvéolos, na laringe ou no diafragma. Claro que é nos alvéolos, né, gente? Essa foi bem fácil. Aqui é onde ocorre a hematose, a troca gasosa, ok? Os outros caminhos aqui, em relação ao brônquio, traqueia, laringe, são pertuito onde o ar passa, mas ali não acontece a troca de oxigênio pelo gás carbônico, tá? Ali vai ser a troca no alvéolo, certo? E o diafragma, ele é o músculo responsável por separar a caixa torácica do abdômen e dessa forma ajudar, né, na abertura, né, da caixa torácica, né, e promover a respiração, mas nada a ver com troca gasosa. Letra C, portanto, gabarito. Questão 14. Foi do CBMDF, banca e DECAM. O processo pelo qual o oxigênio e o dióxido de carbono são trocados através da membrana alvéolo-capilar denomina-se. Então, ele quer saber o processo de transporte. É uma difusão, é uma osmose, é uma perfusão ou é uma osmose reversa? O que é que a gente está gerando aqui, gente, com essa informação? Então, eu estou tendo a troca gasosa. E a troca gasosa, quando eu falo em gás, eu falo em transporte, eu estou falando em difusão, certo? Letra A, o gabarito. Lembrando que a osmose, né, vai ser aqui a troca de líquidos, a depender da concentração dos dois espaços ali que está interagindo por meio de uma membrana, ok? E perfusão tem a ver apenas com a parte sanguínea passando. Para que ocorra a troca, eu preciso ter a interação entre perfusão e ventilação para que o processo de difusão aconteça, ok? Então, nós temos aqui, né, a interação do alvéolo com o capilar, onde eu tenho, né, a questão da hemoglobina, que é a substância ali dentro da nossa hemácia, certo? Não confunde hemácia com hemoglobina. Hemácia é a célula do sistema sanguíneo. Dentro da hemácia, nós vamos ter a hemoglobina, certo? Que vai ser formada por ferro, né? Inclusive, para formar a hemoglobina, eu preciso do ferro. Por isso que tem a anemia, né? Ferropriva, por falta de ferro, e não consegue formar aqui, né, a hemoglobina, ok? Essa hemoglobina, quando ela está ligada ao oxigênio, ela é chamada de oxihemoglobina. Quando ela está ligada ao gás carbônico, ela é chamada de carboxihemoglobina, tá? E a interação aqui, né, das trocas gasosas vai acontecendo justamente nessa ligação da hemoglobina com oxigênio para tornar o sangue oxigenado ao nível da circulação ali pulmonar, interagindo com
os alvéolos ventilados, né? E aí esse sangue oxigenado no pulmão vai para o coração, onde o coração manda por meio da aorta para os tecidos. Lá no tecido a gente vai fazer o processo da respiração, vai pegar esse oxigênio aqui, né, que veio da hemoglobina e vai colocar para funcionar o processo respiratório da quebra da glicose, que é a respiração aeróbica, e dessa forma produzindo aqui ATP, energia, para o funcionamento celular, né, para manter todo o metabolismo celular. Usei o oxigênio, devolvi aqui nos tecidos para o sangue gás carbônico. Dessa forma, o sangue venoso vai voltar, né, ao coração do lado direito, para que o coração mande novamente para o pulmão, onde vai acontecer essa troca gasosa. E aqui a gente mostra a interação do sistema circulatório com o sistema respiratório para manter a oxigenação tecidual, ok? Isso é muito importante, né, para ter uma visão geral, né, em relação à inter-relação dessas estruturas. Observe que aqui também eu tenho o funcionamento do sistema hematológico, né, porque as hemácias, elas precisam estar aqui, né, em quantidade suficiente e elas precisam ter uma quantidade de hemoglobina também suficiente. Uma situação bem interessante que eu gosto aqui de citar nessa parte que a gente fala de troca gasosa é a questão da queimadura da via aérea e inalação de fumaça. Quando ocorre a inalação de fumaça, entra no nosso organismo o CO, que é o monóxido de carbono, tá? Só tem uma partícula de oxigênio e uma de carbono. Então, CO, monóxido de carbono. Esse CO, o que é que vai acontecer? Ele vai se ligar com a hemoglobina de forma mais forte do que o oxigênio. Então, ele vai impedir essa difusão, essa troca gasosa. Esse CO se liga à hemoglobina e ele é pirracento, não sai dali. Então, por isso que muitas vezes em um incêndio a pessoa não morre pela queimadura, né? Ela vai morrer por essa asfixia, porque o monóxido de carbono ele vai grudar na hemoglobina e atrapalhar essa troca gasosa, ok? É muito importante saber disso porque ao socorrer, né, as vítimas aí de locais onde ocorreram a presença de muita fumaça, principalmente o monóxido de carbono, ele é produzido na queima de madeira, né? Esses produtos dessa forma, papel, madeira. E aí o socorro envolve o uso de oxigênio a 100%, porque o oxigênio que a gente respira, né, no ar aqui é 21% a quantidade de oxigênio no nosso ar. Quando a gente vai socorrer essa pessoa, a gente coloca 100% para forçar a barra, para ver se o oxigênio consegue deslocar o CO, né, e se ligar aí a hemoglobina para oxigenar os nossos tecidos que estão sentindo falta daquele oxigênio para poder fazer o processo respiratório celular, gerar a nossa energia e manter o nosso corpo funcionando, tá certo? Ok? Então, a hematose é justamente essa troca. E aí nós vamos para o bloco seguinte, quando a gente vai começar aqui com a questão de número 15, no bloco aí subsequente. Um grande abraço e segue comigo, ligado no modo turbo!